Fala, fiel, tranquilo? Neto e Godoy esculacharam a arbitragem e detonaram Rafael Klein. Eles analisaram cada lance da partida e o assalto que o Timão sofreu lá em Minas Gerais. Memphis Depay largou o aço em Rafael Klein, olha o que ele falou, e as primeiras imagens aí de Carlo Ancelotti chegando lá no hotel do Rio de Janeiro e tendo o primeiro contato aí com a torcida brasileira. Inclusive tudo da partida de Corinthians e Huracan, que pode ter desfalque aí de Yuri Alberto. Você vai entender a lesão e o prazo de retorno e outros jogadores que também podem desfalcar o Timão nessa partida de vida ou morte. Se inscreva no canal, fortaleça com o seu like e vamos pro vídeo. Godoy, primeiro você por último. Marília, era para expulsar o Lianco ou não? E o Patrick? Eu vou parafrasear o Lianco, era lance para expulsão. Ele mesmo, o Lianco, E do Patrick? Lianco também. Do Patrick. Também Foi acho. absurdo do Patrick com o Rian. É. Um absurdo. A gente não tem imagem, mas tudo bem, a Globo não mandou. Eles que vão pro inferno também. Vamos lá, e aí, Quesada? O Lianco disse que merecia. O Lianco. Não, mas você o que você acha? Não, porque isso, ele confirma o que eu acho. Que isso é muito importante quando o jogador diz que, né, eu vou te considerar. Muito legal o Lianco falar isso. Bacana. Você viu, Theo? Eu vi, não era nem pra dar o segundo amarelo ali, já era vermelho. A verdade é o seguinte, se ele tivesse dado um cartão amarelo antes pra ele tomava o segundo amarelo. E aí, nesse lance, que na hora que ele... Não, desculpa, gente, esse não é o lance. Esse é o lance do segundo amarelo que poderia dar. Tem o lance do carrinho. Era apenas ser expulso no carrinho. Desculpa, é que eu não falei isso pra vocês. Pra mim, o lance do carrinho dele, que ele dá o carrinho, já era pra ser expulso. O Rafael Klein não deu nem falta nisso. Mas deixa eu só explicar, porque assim, ó, nesse lance nem falta deu, e aí seria o segundo amarelo. Mas pra mim, o lance do primeiro amarelo já era pra ser expulsão. Que ele vai com o pé grande, ele vai e arrebenta. Mas tudo bem, tá. Desse lance aí, porque tem que colocar os dois lances. Não é só esse lance. Porque esse lance não é pra expulsão, gente. Esse lance é pro segundo cartão amarelo. Mas ele era o último homem. Não, ou não, Godoy, pode falar. Se você interpretar só a falta... Só a falta, amarelo. Isso. Agora, se você for interpretar se era uma condição legal de gol, uma possibilidade de gol... Porque não vai aparecer ali a posição que está o Everson. Né? Tem um zagueiro aqui que estaria correndo. Pra mim é segundo amarelo. Mas não aparece a posição que está o Everson. Tá. Na condição que está aí, expulsão por impedir uma jogada de condição de gol. Tá, então vamos lá. A gente não tem esse carrinho. Não era nem Vocês não segundo pegaram amarelo, aí, né? vermelho direto. Tá bom. Então, tudo bem. Nesse dá lance, pra Godoy, ver. explica pra mim. Vem aqui, Godoy, bota aqui no telão aqui. Não dá Bota pra no telão ver. aqui. Não dá para ver a posição do Everson. Se o Everson chegaria primeiro do que O Hector Hernandes. O Hector Hernandes. Então, Agora dá pra ver aqui, ó. Esse aqui não pega, né, Godoy? Não tem ninguém, tá vendo? Ó. Tá longe, Só Godoy. ele, o Hector Hernandes. Não, mas então, mas a gente não vê o Everson onde está, né? Na hora que eles estão dividindo ali, a gente não vê a posição do Everson. Porque ele dá o tapa na bola e é onde vai estar o Everson. Situação clara de gol. Então por que nem falta ele deu, Godoy? Ele não mostra o cartão amarelo, nem marca a falta, porque ele mostra com o gesto dele que o Lianco abre o braço e o jogador do Corinthians simula. Se joga e simula. Cara, ele que é foi muito falta. ruim. Então, só de abrir o braço, o Lianco abriria o braço para quê? Para impedir a ação do adversário. Do mesmo jeito que você tá falando do pênalti. Do Murilo. Abriu o braço para impedir a ação. Impediu a ação. A ação do adversário que ganharia a jogada dele. Portanto, falta. Godoy, escuta aí. Ó. Eu nem pensei nisso na hora. Pra mim, eu pensei mais no segundo cartão amarelo e que daria expulsão. Eu não tinha nem pensado na situação da posição pro Hector Hernandes fazer o gol. E o Lianco se entrega. Quase que ele pega a bola com a mão e coloca dá pro jogador do Corinthians cobrar a falta e já iria sair. Nem ele acredita. Ele já sairia de campo. Ele erra o domínio, ó. Ele adianta a bola, aí ele segura o jogador. Agora ele para, ó. Ele tem parou. certeza que vai ser falta. E o juiz não deu. Ele entrega. Só na reação do jogador. Só o Rafael Klein que acha que não. Você já puniria. Ó, eu vejo ele vindo correndo. Porque eu não vejo ele na hora do jogo
que estava no Premier, estava fazendo um jogo pela Olha lá, Rádio Craque olha Neto, ele. que por sinal a Rádio Craque Neto tá lá também, lá na CBF, bonitinho. Olha ele abrindo o braço e Então- mostrando o que aconteceu. Então- O Leandro abriu o braço e o jogador do Corinthians se jogou. Tá, volta lá, Godoy. Pra você, Quesada, esse lance interferiu demais, que por sinal o Corinthians jogou muito bem ontem pra mim. Merecia um vermelho no primeiro lance, você tem razão, mas como ele não deu, vamos só nos ater a esse lance aí. Para mim, vermelho, e na imagem que a gente não tem aí, o goleiro tá lá na... Tá lá Sim, no... eu então só... ficaria o Hector numa situação muito boa, claríssima, para tentar fazer Mesmo o gol. não tendo ele aí não tem o controle da bola. Perfeito. Ele não tem o controle da bola, mas ele tem uma possibilidade muito grande de chegar na bola. Exato. Então até isso você E não poderia tem um interpretar. marcador que pudesse interceptar a bola. Você poderia interpretar. Ele não tem o controle da bola, ele não tem o domínio da bola. Theo. Uma arbitragem lixo. Você, curto e grosso. Uma arbitragem lixo. Lixo. Vamos lá, a gente conseguiu. Vem cá, Godoy. Eu tô tentando fazer isso pra você porque você faz exercício, né? Eu tô Você precisando. tá precisando. No lance do Patrick, que foi um lance no segundo tempo, tá aí, ó, em cima do Rian. Na hora eu tô na Rádio Craque Neto e aí, se vocês pensam, ó, pode deixar essa jogada assim. Deixa, eu vi, aí depois eu falei, pô, jogada dura, ele foi por cima da bola, porque ele não pega a bola, ele pega a canela do Rian e arregaça a canela do Rian. Tanto é que o Rian mostra. E ele, você viu na hora que ele estica a perna esquerda, ó? Para pra mim agora, eu vou mostrar pro Godoy, ó, é que Tá a em gente frente, tem... não tem ó, ninguém. Quer ver, ó? Não dá porque não quer. Ele, tá vendo, Godoy? Só um pouquinho, volta só um pouquinho pra mim aí. Quem quer mesmo aí, por favor? Flavinho, ó, só na hora que eu falar, você para. Vem a bola, ele vai por cima da bola. Não, parou. Ele dá um toque, mas ele dá um toque na bola e a perna dele vai aqui, ó. Só não quebrou a perna do Rian porque ele levanta. E tem a imagem na Globo que eu vi e o árbitro está do lado. Nem falta ele deu. A interpretação aí foi essa daí. Ele toca na bola. Mas nós já vimos, inclusive no jogo Inter e Corinthians, que o zagueiro do Inter toca na bola e depois toca no jogador do Corinthians. Exatamente isso. Muito mais suave do que pênalti isso. em cima do Matheus Bidu. Pênalti no Matheus Bidu. Então tocou na bola, e o que ele fez depois? Ele evitou o contato? Não. Pelo contrário, ele mandou a sola ó. na lateral da canela. Sabe o que eu Gente, acho foi pior? absurdo esse Sabe o que eu lance. acho pior? Ele viu, certo? Tá na Sim. frente, ele deu só falta. Sim, não ele deu deu cartão, não deu Isso. nada. Ele deu a falta. Ele viu isso aí que é um E a absurdo. interpretação foi essa. Que foi leve. Tocou na bola. Mas tocou na bola e depois da bola. Pra você, Depois da Quesada, bola, esse lance. Não deu porque não quer. Olha, cara. deu aflição só de ver o lance daqui, né? Cara, na hora Tá da Rádio louco. Craque Neto, eu falei, meu Deus, Quebrou ele quebrou a a perna perna do do cara, menino. E ainda teve um outro lance no finalzinho do jogo também, uma entrada que ele expulsou, depois ele deu o amarelo. Foi o Rubens do Bidon. Foi com o Isso, Rubens. o Rubens do Bidon. É horrível. Ele deu vermelho e voltou atrás. Uma arbitragem horrorosa do Rafael Godoy. Claus. 2 jogadores já que ele poderia ter expulsado, né? Se Patrick ganharia o jogo Patrick ou não, com e um Leão. jogador a mais, mas veja como pesa o si. Duas interpretações não punindo a falta como falta Ele e viu, punição gente. de- Ele deu a de falta, cartão. ele acha que é Não, nada. esse é um absurdo. Vamos lá. É o lance de colocar, tocou na bola. Deixa eu só perguntar a Godoy Marília, vocês que entendem tudo esse negócio aí. O VAR poderia chamá-lo, mesmo ele não tendo dado o cartão amarelo? Não. Pra vermelho direto poderia. Sim. Para vermelho direto. Não, mas nós estamos falando nessa condição que ele não puniu. Não, mas se ele não puniu e é lance pra vermelho direto, pode chamar. Pode? Pode. Não pode pra amarelo, mas pra vermelho pode. Pode. Mas aí é que é outro detalhe, né? Mas Você como vai ele não falar- deu amarelo, vai como é que o falar- cara vai chamar pra ele? Vai falar pra ele. Bom, nós só Né? estamos dizendo que assim, Vai o falar pra protocolo ele. diz Tá. que você não pode chamar quando você acha que o juiz Você tá lá, não Godoy. deu amarelo e é lance pra vem amarelo, outro mas aí. quando é lance Qual pra outro? Não vermelho, tem. pode. Qual outro? Do Rubens? Não tem. Senta lá, Godoy, que eu mandei você sentar que eu sou professor. O Rafael Klein vai prestar o Enem pra tentar uma outra profissão na vida? Só um Porque minuto. juiz ele não é bom. Calma, gente, que senão eu escuto todo mundo ao mesmo tempo e não consigo fazer pergunta. Marília, o que você achou do time do Corinthians ontem? Pra mim, foi o melhor jogo do Dorival Júnior. Surpreendentemente, foi um jogo bom, apesar desse gol perdido pelo Thales Magno no começo do primeiro Lembrei de no- Romarinho, né, muito bom. lembrei também.
Lembrei também. Mas eu acho que o Corinthians fez um jogo bastante digno. Muito. Bastante digno Muito. com um time que, de novo, não é o time titular. Me incomoda um pouco a formação tática do... Só um minuto, Manilha, que o Ancelotti tá chegando. Aí, a torcida. Sabe que essa torcida é paga, velho? o movimento verde e amarelo, paga. É pago. Eu pensei que não fosse, pensei que era. É pago? Igor! Primeiro contato de Carlo Ancelotti. Vamos ficar de olho agora se vai dar para ver ele saindo do carro, chegando ao hotel. Olha, agora a família dele vai sair da van lá no saguão do hotel. Nosso repórter cinematográfico Leandro Abad mostrando para vocês essa chegada de Carlo Ancelotti aqui ao hotel. A família dele deixando a van então para entrar, para ser recebida. E o Carlo Ancelotti vindo logo atrás. Vamos ficar de olho nele aqui para ver se ele aparece nesse momento. A informação que a gente teve anteriormente é que ele apareceria no saguão para dar pelo menos um tchau para a torcida brasileira e também para a imprensa que veio acompanhar essa chegada dele a esse hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a gente lembra, ele vai convocar a seleção brasileira amanhã. Será a primeira convocação de Carlo Ancelotti, além de ser apresentado ao lado do presidente da CBF, do novo presidente Samir Chaldi. Vamos ficar de olho, a expectativa aqui para ver se Carlo Ancelotti vai aparecer e dar esse tchauzinho prometido, craque Neto. Ó, Igor, em relação a amanhã, que a Gabi já disse, a verdade, o Carlos Ancelotti tá naquele carro preto, a família tá com a van, né? E há uma empolgação da imprensa maravilhosa aí, tem muita imprensa aí, né, Igor? Olha, craque Neto, me desculpa, mas está tão difícil de te ouvir aqui que eu não escutei exatamente a pergunta que você fez, mas tem bastante imprensa por aqui, imprensa brasileira também, imprensa internacional, todos acompanhando essa chegada dele, inclusive a CBF preparou uma operação especial para amanhã, para a apresentação dele e também para a convocação, para poder comportar essa quantidade de gente. São mais de 200 pessoas, 200 profissionais pedindo credenciamento e pedindo para cobrir esse evento, então por isso, até por isso, essa convocação vai ser aqui, ó, nesse momento, Carlo Ancelotti vindo aqui pra grade, craque Neto, pra falar com a torcida e falar também com os jornalistas, pra dar um aceno, uma legião atrás dele de Carlo Ancelotti, e ele vindo aqui em direção aos torcedores, em direção à imprensa. Vamos aguardá-lo aqui, ó, de boné amarelo, como a Gabi já havia falado, na chegada ao aeroporto do Galeão, já com boné da CBF, da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tendo esse primeiro contato com a torcida. Tá vindo aí ao lado já do presidente Samir Chaldi, que foi eleito hoje pela manhã e já aparece então ao lado de Carlo Ancelotti nessa chegada dele ao Rio de Janeiro e também ao Brasil para iniciar o trabalho. Nesse momento aqui, muita gente da imprensa subindo aqui, tentando arranjar um espaço para poder fazer essa imagem de Carlo Ancelotti. Agora ficou até um pouco complicado aqui, craque Neto, para poder mostrar, porque realmente tem muita gente em volta dele. Veio aqui rapidamente, deu um tchau, que muita gente não conseguiu ver, porque a galera subiu por aqui, apareceu na frente, mas ele veio, como prometido, veio, deu um tchau, cumprimentou a torcida, cumprimentou a imprensa e agora, então, está retornando para o interior do hotel, de onde amanhã ele vai ter uma agenda cheia, vai ter reunião com o presidente, vai fechar a lista dos 23 nomes para jogar para os jogos contra o Equador e o Paraguai, vai ser apresentado e, por fim, vai convocar esses primeiros atletas para os 2 primeiros compromissos. Mas Carlo Ancelotti está, não em casa, mas já está no hotel, craque Neto, já está no hotel estabelecido aqui no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, de frente para a praia. Volto com você, craque Neto. Fel, mais um assalto aí contra o Corinthians, quando não tem que marcar 3, 4 gols para valer só a metade, muitas vezes cartões que deveriam ser aplicados e expulsões que deveriam ser feitas não acontecem. E as palavras de Memphis Depay é curta e grossa, é nojento. Se liga no que ele falou nas suas redes sociais, logo depois da partida aí de Corinthians e Atlético Mineiro, ele que não sequer ficou no banco de reservas, acompanharam a partida dele e Rodrigo Garro das arquibancadas lá da Arena MRV. Memphis usou suas redes sociais para criticar a atuação do juiz. O atacante do Timão compartilhou o vídeo de um lance em que o volante Patrick deu uma solada em Rian do Corinthians e o árbitro sequer deu o cartão amarelo para o jogador do Galo. Nenhum cartão amarelo foi dado, palavras de Memphis.
Brasil, o que estamos fazendo? Como esse campeonato vai evoluir se os árbitros nem sequer coíbem esse tipo de comportamento? É nojento, disse o jogador holandês em suas redes sociais. Eu gostaria da sua opinião, deixa aí nos comentários. Concorda com Memphis Depay? E qual a sua opinião sobre as análises aí de Neto e Godoy? E aqui dói o coração, hein, fiel? Aqui o bicho pega porque Yuri Alberto foi constatado com uma lesão que pode não ser simples e ficar afastado por um longo período aí do Corinthians. Vamos entender um pouquinho da lesão de Yuri e o prazo para retorno aí do nosso camisa 9. Um exame de imagem constatou que Yuri teve uma fratura. No empate agora do Corinthians e Atlético Mineiro, ele deixou o campo com dores e precisou ser carregado pelos companheiros, sem nem conseguir pisar, apoiar os pés no chão, fiel. Diagnóstico inicial foi de uma contratura na região lombar, mas após uma avaliação no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, foi constatada uma lesão mais grave, fiel, que pode tirar Yuri Alberto dos gramados por até 4 meses. A avaliação é do Guilherme Zuiani, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Em entrevista ao lance, o médico explicou que a lesão na vértebra requer muita atenção, mas que no caso de Yuri Alberto não oferece risco de sequelas mais graves. Tem algumas palavras aí do médico para não estender tanto o vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, você que quiser ler a matéria completa. Yuri Alberto ele se lesionou durante a partida contra o Galo. Não houve, fiel, nem sequer uma dividida que deixasse ele no chão ou através dessa dividida, dessa entrada dura, ele tivesse machucado. Ele terminou o jogo normalmente, se queixando de dores apenas ao final da partida. Guilherme Zuiani explica que a lesão não é comum no futebol, que muitas vezes a avaliação inicial pode ser confundida com uma contratura. E como a gente disse do tempo de recuperação, em torno de 4 meses, se liga, cada caso exige um tipo de abordagem. Em geral, trata-se de uma lesão que requer um longo período de recuperação. Segundo o Guilherme, o tratamento costuma ser conservador, sem necessidade de cirurgia, envolvendo repouso, fisioterapia e imobilização com colete lombar e por um longo período. O tempo de consolidação, ou seja, de repouso, de recuperação, é de 3 a 4 meses, mas geralmente com a melhora dos sintomas de dor e contratura é possível iniciar um trabalho de fisioterapia para preservar a massa muscular e a mobilidade. Yuri Alberto ele pode retornar aos gramados apenas em setembro, fiel, após a janela de transferências do calendário nacional. Janela de meio do ano. Ele vem sendo especulado aí no mercado europeu, impulsionado pelas boas atuações com a camisa do Timão. Nessa temporada já tem 13 gols e é o artilheiro do nosso Corinthians. O calendário prevê essa paralisação agora em junho para julho por conta do Super Mundial e o Timão aí vai aproveitar esse momento para focar total na recuperação do jogador. Mas que balde de água fria, que notícia ruim. Deixa aí nos comentários sua opinião. Com certeza Yuri Alberto vai fazer falta, mas será que com o elenco que a gente tem vai dar para disputar aquilo que precisa? Deixa a sua opinião, se inscreva no canal, fortaleça com o seu like. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!